do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 19, onde estaremos falando sobre Herodes manda matar Tiago, Pedro, e Pedro é liberto da prisão. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 19, onde veremos, e o tema da mensagem desta noite é: quando a igreja ora, Deus age. Glória a Deus. Amém? Acompanhe comigo em suas Bíblias e também no telão aqui, que diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja, e matou a fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento, era o dia da Páscoa. E tendo o detido, colocou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apedrejá-lo, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemados com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandecente na prisão, e ele tocou ao lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as suas roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. E ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todos os expectativas do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. E quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhes disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, eles lhe contou como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou os sentinelas e mandou que fossem executados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo ao Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar.
Eu diminua para que tu cresça, que eu suba para que tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o teu nome reconhecido, é ter o teu nome exaltado, é ter o teu nome proclamado, é ter o teu nome estendido a todos os quatro cantos dessa cidade e desta nação. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco, porque aqui estamos para ouvir a tua voz, e que cada um que sair daqui diga: o Senhor falou comigo neste lugar. Que seja o Senhor a realizar e a cumprir e fazer o teu querer e a tua vontade, porque aqui estamos para te glorificar e te exaltar. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito de Barnabé, homem cheio de fé, homem temente a Deus, que é enviado pela igreja em Jerusalém para cuidar dos irmãos que aceitaram Jesus naquela cidade, os gentios em Antioquia. E ali Barnabé se admira e glorifica o nome do Senhor. Barnabé se preocupa em manter os irmãos unidos, se preocupa em ensinar e instruir os irmãos a palavra do Senhor. Por isso ele vai até Saulo de Tarso, agora Paulo, não porque ele passa, mas pelo nome. Ele vai e chama para que eles fiquem, e ele fica ali durante um ano ensinando e proclamando e anunciando a palavra do Senhor. E eles, aqueles irmãos, ouvem falar de um problema, de uma fome que se estenderia aos irmãos e à igreja em Jerusalém. E aquela igreja ajuda financeiramente. Eles buscam fazer e pegam as suas posses e vendem para ajudar os irmãos que estavam naquela igreja de Jerusalém. Mas nesse momento estamos diante de um texto a qual vai nos dizer a respeito do assassinato de Tiago e também da prisão de Pedro, aonde nesse texto veremos o contexto da intensa perseguição de Herodes, que havia já matado Tiago e estava indo contra Pedro, aonde o texto vai nos dizer que Herodes, para agradar aos judeus, começa a se estender a perseguição à igreja do Senhor, aos apóstolos de Cristo Jesus. Nós estamos diante desse texto a qual nós vemos essa perseguição. E agora Pedro é preso visando agradar aos judeus. Mas a igreja do Senhor estava em oração. A igreja, impotente politicamente, recorre ao seu maior recurso, a oração fervorosa a Deus. Nós estamos diante de um texto onde Pedro estava aprisionado, Tiago, o apóstolo Tiago, tinha sido decapitado, mas a igreja orava insistentemente buscando ao Senhor. Talvez a igreja não tenha um poder político, não tenha um poder financeiro, mas ela pertence ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso o tema desta mensagem nesta noite é: quando a igreja ora, Deus age. Veremos no versículo 1 ao versículo de número 5, e nós sobre a realidade da perseguição. Primeiro eu quero dizer a grande ideia central desse texto, do versículo 1 ao versículo de número 19, é: quando a igreja ora com fé, Deus intervém com poder, frustrando os planos dos homens e realizando o impossível. Veremos agora a realidade da perseguição. Naquele tempo, acompanha comigo em sua Bíblia no versículo de número 1, que vai nos dizer: naquele mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Herodes aprisiona e mata ao fio da espada Tiago, e vendo que isso agradava aos judeus, ele aprisiona e manda prender a Pedro. Tiago é morto, Pedro é preso, e a situação parece sem saída.
Estamos diante de um texto a qual no versículo 4 vai nos dizendo: e tendo detido, colocou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados estavam ali com Pedro. 16 soldados estavam preocupados em manter Pedro preso. E cada um, 4 soldados, cada um para guardarem, e pretendiam apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A ideia de Herodes era matar Pedro. Ele não foi apresentado na Páscoa, porque bem sabemos que era de costume deles soltarem um dos presos na época da Páscoa. Mas, por isso, a ideia deles era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque Herodes queria matar Pedro. Estamos diante desse texto a qual apóstolo Tiago é morto, apóstolo Pedro é preso, e a situação parece sem saída. Talvez você se encontre aqui nesta noite e você tenha passado por alguns problemas e algumas dificuldades em sua vida. Talvez você acredite e ache até que não há saída para o seu problema, não há solução para as coisas que têm acontecido ou que você tem passado em sua vida. Mas nós vamos ver no decorrer desse texto que quando nós nos colocamos em oração, entregamos aquele que pode realizar e cumprir o seu querer e a sua vontade, e tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos, ele pode resolver aquilo que você tem passado e aquilo que você tem vivido. Nós vamos ver no decorrer do texto Deus agindo na vida de Pedro. A perseguição não é sinal de derrota espiritual, mas parte do chamado cristão. A perseguição não é sinal de uma derrota espiritual, mas ela sim é parte do chamado do cristão. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos estar orando e entregando ao Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de nós. É Ele quem cuida da minha e da sua vida. É Ele quem realiza e faz a sua obra. Vivemos tempos de provação e hostilidade à fé. Como reagimos? Com desespero ou com oração? Vivemos momentos difíceis em nossas vidas. E como você tem agido? Será que você tem agido com desespero? Ou será que você tem mostrado para o seu problema o tamanho do seu Deus? Ou será que você tem mostrado para o seu Deus o tamanho do seu problema? Qual é você aqui nessa noite? Como você tem agido diante aos problemas e dificuldades que lhe assolam? Você tem enfrentado debaixo de oração? Ou você tem se desesperado e procurado saída em qualquer lugar, em qualquer esquina? O que você tem feito? Nós vamos ver que no versículo de número 5, diz assim: acompanhe comigo. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência e ao seu favor. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Mesmo diante da perseguição, a igreja confia no poder da oração. Mesmo diante aos problemas, as perseguições, o texto está nos dizendo que Pedro, o apóstolo Pedro, aquele qual o livro de Atos começa dizendo que ele se levanta como líder da igreja, pregando e anunciando a palavra do Senhor. 5.000 pessoas se convertem, logo após 3.000 se convertem. Este estava preso, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. A arma da igreja não era a espada,
política ou influência, era e sempre foi a oração. A arma da igreja nunca foi e nunca será política, nunca será influência, nunca será recursos, mas sempre será a oração, a conexão com Deus, a busca incessante pelo Deus da palavra, o Deus da igreja, o Senhor e o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. A oração não era casual, mas intensa, constante e unida. A oração não era casual, não era esporádica, era intensa e era constante e unida. A igreja precisa viver em união. Precisamos, como igreja do Senhor, orar um pelos outros. Precisamos, como igreja do Senhor, buscar um pelos outros. Precisamos, como igreja do Senhor, interceder ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. A igreja do Senhor estava orando insistentemente ao favor de Pedro, orando ao Senhor, buscando o Senhor pela vida de Pedro. E você tem orado insistentemente pelo seu irmão? Ou você tem orado insistentemente pelos seus problemas e suas dificuldades? Você tem orado e buscado insistentemente para que o seu irmão seja curado, seja sarado, seja transformado, seja liberto? Ou você tem só buscado pelos seus problemas e as suas dificuldades? A igreja do Senhor precisa estar unida em oração. A igreja do Senhor precisa se unir para buscar o favor do Senhor pela vida dos seus irmãos. Não subestime o poder da oração coletiva. Quando o povo de Deus ora, coisas sobrenaturais acontecem. Não subestime o poder da oração. Quando a igreja do Senhor se une em oração, coisas sobrenaturais acontecem. Deus realiza a sua obra quando a igreja está buscando o Senhor em oração. Deus realiza e cumpre a sua obra e faz a sua vontade quando a igreja está buscando em oração. Vamos ver do versículo 6 ao versículo de número 11 a libertação miraculosa. Deus responde à oração com livramento sobrenatural, mas no momento mais escuro. Versículo 6 em diante, nós vamos ver que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes, e os sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Você consegue imaginar? Pedro estava em uma prisão, estava aprisionado com duas correntes, estava dormindo no meio de dois soldados, e outros guardas estavam ali de sentinela à porta. Pedro estava dormindo. Você consegue dormir em meio às dificuldades? Você consegue dormir em meio às adversidades? Quando o problema bate em sua porta, você consegue descansar? Consegue dormir? Pedro estava dormindo. Pedro sabia e acreditava que ali talvez seria o seu último dia de vida, mas ele confiava no Senhor. Por isso, ele dorme. Ele confiava no Senhor e ele tinha, como nós vamos ver e vimos no livro de João, que quando eles foram, no próprio livro de Atos, quando eles receberam as chicotadas para não falar e pregar mais sobre o nome de Jesus, eles saem glorificando, porque Deus achou eles dignos de sofrer por amor ao Evangelho. Então Pedro está em paz,
porque ele sabia: se eu morrer, eu vou estar com meu Senhor e viverei com Ele, estarei com Ele eternamente. Os problemas não tiravam o sono de Pedro, porque ele confiava no Deus que escuta a minha e a sua oração. Pedro descansava em meio às dificuldades, estava preso numa prisão, guardas estavam com ele, seus braços estavam aprisionados. Talvez seria o último dia de vida dele, mas ele descansa, porque ele sabe quem está batalhando e guerreando por ele. Precisamos ter essa fé de confiar naquele que nos chamou, de confiar naquele que nos salvou. Subitamente aparece um anjo e as correntes caem das mãos de Pedro. 7. De repente veio um anjo do Senhor, não o anjo do Senhor, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Mesmo sob forte vigilância, Deus envia um anjo. Para muitos não tinha como. Para Herodes, eu quero ver ele fugir agora. Para Herodes, ele colocou 16 homens e falou: agora ele não foge. Por quê? Porque era costume disso acontecer. Em próprio Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles foram presos, depois foram soltos, saíram. Jesus estava no túmulo e foi liberto. Então ele coloca 16 soldados e diz: agora não vai fugir de jeito nenhum. Talvez o inimigo diga: agora eu acabei com ele. Agora não tem para onde ele fugir. Agora não tem mais jeito. Mas quando a igreja do Senhor se coloca em oração, Deus atende o meu e o seu clamor. Pedro estava dormindo, uma fé que descansa mesmo em meio à crise. O impossível acontece, portas se abrem, correntes caem, soldados não percebem. Acompanhe comigo. O anjo ainda lhe disse: coloque a tua roupa, calça as sandálias. E ele assim fez e disse-lhe: põe a tua capa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Veste a sua roupa. Coloque as sandálias nos pés. Vista a sua capa. E siga. Você pode entender isso? Pedro estava na prisão, as correntes caem, e o anjo diz: veste a sua roupa, coloque as suas sandálias, pegue a sua capa e siga. O momento ali era improvável, mas o Senhor demonstra o seu poder. 9. E ao sair, Pedro segue segue sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Nem Pedro acreditou. Pedro estava ali e ele achava que ele estava tendo uma visão que não era real. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, eles passaram pela primeira sentinela, passaram pela segunda sentinela e ninguém viu eles passando. Depois de passar pela segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo do Senhor afastou dele. O impossível acontece. Portas se abrem, passam pelas sentinelas, e logo, ao entrarem numa rua, o anjo
se afasta dele. Deus ainda liberta, ainda quebra correntes, nada impede o seu agir quando Ele decide intervir. Deus não mudou, Ele é imutável. Ele quebra correntes, Ele ainda liberta, Ele ainda quebra correntes, nada impede o seu agir quando Ele decide intervir. Deus não mudou, porque em muitas vezes em nossas vidas nos desesperamos em meio aos problemas. Deus não mudou, Ele é imutável, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus disse que tudo que pedirdes em seu nome, Ele assim o faria. Mas por que tememos em meio aos problemas? Por que tememos em meio às dificuldades? Deus é o mesmo. Deus, Ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. No versículo 12 ao 17, vamos ver a surpresa da igreja. Mesmo quando a fé da igreja é pequena, Deus ainda responde com graça e poder. Mesmo quando a fé da igreja é pequena, Deus responde com graça e poder. Nós vamos ver no versículo 12 ao 17, Pedro vai e se dirige à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam, no versículo 12, muitas pessoas estavam ali reunidas e oravam. Mas quando ele bate na porta, quando ele bate a porta do pátio 13, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria. Aquela mulher ficou eufórica, alegre, ao ouvir a voz de Pedro. E ela sai correndo para avisar aqueles que estavam dentro da casa. Ela fica feliz e sai correndo. Mas aqueles que estavam lá lhes disseram: estás louca? Ela, porém, insistia. Mas eles diziam: é o anjo dele, você está ficando doido. Espera aí, pastor. Mas a igreja não estava orando. A igreja não estava buscando insistentemente. Mas quando o milagre acontece, ele diz: você é doido? Aí nada. Uma certa feita, uma igreja estava se preocupando em fazer um evangelismo e oravam ao Senhor para que não chovesse. Oravam ao Senhor insistentemente para que naquele dia do evangelismo não viesse a chover. Dias e dias orando. E no dia do evangelismo, muitos foram com guarda-chuva. E ainda usam uma desculpa: se Deus não quiser, né, pastor? A gente está preparado. Deus, Ele quer que você se molhe todinho, mas que você confie e acredite que Ele pode fazer parar o céu, parar de chover. Você precisa mostrar para Deus que você tem fé e crê no Deus da promessa, no Deus que te chamou. Estás fora de ti, disseram para aquela mulher. Mas ela insistia. E a igreja ora, mas não acredita quando Deus responde. Às vezes oramos por milagres, mas nos surpreendemos quando ele acontece. Às vezes oramos pelo milagre, mas nós nos surpreendemos quando ele acontece. Precisamos alinhar a fé com oração. Crer que Deus realmente pode fazer o impossível. Precisamos crer no Senhor. Dizemos crer no Deus da nossa salvação, mas quando o mar se levanta, o gigante se levanta, nos desesperamos. Nos desesperamos e ainda queremos dizer:
Iremos ainda dizer, eu fico preocupado porque se Deus não quiser fazer, se Ele não quiser fazer, a sua vontade prevalece. Mas Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Precisamos mostrar para Deus que nós temos fé. Precisamos buscar ao Senhor com confiança que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Lá no Rio de Janeiro, uma irmã orava ao Senhor e ela fez um culto de ação de graças de uma coisa que ela nem recebeu. Muitos dizem, essa mulher é doida. E ela é doidinha. Mas ela confiava no Deus que ela entregou a sua oração. Ela cria que Deus já iria fazer e realizar na vida dele. Mas o que acontece é que muitos têm orado e têm se surpreendido aquilo ser realizado em sua vida. Não acreditam que irá acontecer. Eu vou orar porque a Bíblia diz que nós precisamos entregar tudo a Deus, mas eu nem espero. Precisamos entregar ao Senhor, crer no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele pode realizar a obra na minha e na sua vida. Aqueles irmãos estavam orando insistentemente, estavam clamando pelo favor de Pedro, mas quando o milagre acontece, e a mulher vai lá avisar, Pedro está aí fora. Pessoal, você é doido, Pedro está aí fora, tem 16 soldados lá, foram botados 16 homens para cuidar dele, são 2 cordões de ferro. Como ele está aí fora? Limitamos o poder de Deus em nossa vida. Muitas vezes limitamos o poder de Deus em nossas vidas, por não crer que o Senhor pode fazer, por não acreditar que o Senhor pode realizar. Do versículo 18 a 19, nós vamos ver a frustração dos inimigos. Nenhum plano humano pode frustrar os propósitos de Deus. Ele sempre tem a última palavra. A última palavra sempre virá do Senhor. Mas o médico disse que não tem jeito. Mas o advogado falou que não tem saída. Mas fulano e ciclano disse que não tem mais jeito. A última palavra sempre será do Senhor. Não sabemos o que havia acontecido com Pedro. Herodes mandou matar os guardas. Os planos de Herodes são frustrados. Quando Deus age, o inimigo se confunde, se frustra, se enfurece. Nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará quando Ele decide intervir. Se você serve ao Deus das causas impossíveis, descanse. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você verdadeiramente crer no Deus da sua salvação, descanse, confie, pois Ele é Deus das causas impossíveis. Ele é Senhor e Ele pode intervir e decidir ao meu e ao seu respeito. Herodes tinha poder humano, a igreja tinha poder espiritual. Herodes tinha poder humano, mas a igreja tem uma arma espiritual. O segredo da vitória não está nas mãos humanas, mas nos joelhos dobrados. O segredo da minha e a sua vitória, o segredo do meu e do seu problema, não está em homens, não está em política, não está em poderes, não está em recursos, está em joelhos dobrados perante ao Senhor. Ele é Deus do ouro, dono do ouro, da prata. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Deus ainda ouve, ainda responde e ainda liberta. Não desista da sua família. Não desista dos seus planos. Não desista dos seus sonhos. Entregue e confie no Senhor. O
Quando a igreja ora com fé, Deus intervém com poder, frustrando os planos dos homens e realizando o impossível. Eu quero te perguntar nessa noite, se você se encontra aqui e está preso, oprimido, com medo, a oração da fé pode abrir as portas que ninguém pode fechar. Se você se encontra aqui nesta noite e os problemas e as dificuldades têm lhe tirado o sono, têm lhe aprisionado a viver e sofrer aquele problema em sua vida, a oração da fé pode abrir portas que ninguém pode fechar. Ore com fé, ore com insistência e espere o sobrenatural de Deus. Entregue ao Senhor, confia nele e o mais que ele fará. Deixe quem sabe o que está fazendo cuidar de mim e de você. Amém? Quero chamar os segundos oficiais